Aviso aos navegantes. Chegou a hora de cruzarmos o país visitando os museus. Ciência, história, moda, gastronomia, tecnologia, talento e imaginação. Apurem os sentidos. Guiar você por essas rotas fascinantes do conhecimento é a minha missão. Um bem imaterial compartilhado por quem conhece cada pedacinho do chão onde pisa. Aqui, tradições culturais são fontes de pesquisa e objetos com pouco ou nenhum valor financeiro transformam-se em bens valiosíssimos. O Conhecendo Museus de hoje está no Muquifo, um local onde o amor de algumas comunidades resiste ao tempo. Estamos na região centro-sul de Belo Horizonte, mais precisamente na Vila Estrela Santo Antônio, que pertence à comunidade aglomerado Santa Lúcia. O local, inicialmente, era formado por 5 favelas. 2 sofreram o que os estudiosos chamam de processo de gentrificação, sendo absorvidas pelos bairros ao redor. As 3 favelas que restaram estão localizadas no quadrilátero dos bairros mais sofisticados da cidade. O aglomerado Santa Lúcia, também conhecido como Morro do Papagaio, ele nasce junto com a cidade. E os seus moradores fazem parte do contexto da cidade. Mas claro que se você está falando de uma favela, de um aglomerado de vilas e favelas, você tem que perceber também a diferença entre uma cidade que foi planejada, Belo Horizonte, ela é uma das cidades planejadas do Brasil, e você tem a favela que é sem planejamento, né? Ela vai surgindo, né, aos poucos. Diferente dos bairros vizinhos, mais abastados, as ruas aqui são estreitas, as casas simples e as ladeiras íngremes. Entretanto, foram as diferenças sociais e culturais que fizeram da vila uma referência na resistência e luta pela preservação de um patrimônio intangível, a memória de seus moradores. E o Muquifo, ele quer trazer todas essas histórias e dizer essa história também é importante para os moradores de Belo Horizonte, não só da própria favela. O Muquifo de Vila Estrela guarda fotografias, objetos, imagens de festas, celebrações e histórias que representam a tradição e a vida cultural dos moradores das diversas favelas e quilombos urbanos do estado de Minas Gerais. Mais do que salvaguardar a memória, a intenção é dar voz à comunidade. Então todo o acervo do museu é trazido pelos moradores do aglomerado Santa Lúcia e o objetivo é que ele narre essas histórias. Mas por que o nome Muquifo? Muquifo é quando tem uma desorganização total em algum lugar. Habitação muito precária, muito pobre. Se eu falo, vem aqui no meu Muquifo, né, dá uma intenção de minha casa, meu cantinho. Eu não sei, me lembra museu. Muquifo quer dizer Museu dos Quilombos e Favelas Urbanos. Ele foi inaugurado em 2012 e abriga um patrimônio imaterial muito valioso. Bem-vindos, pessoal do Conhecendo Museus. Vocês hoje têm a oportunidade de conhecer mais um museu brasileiro, né? Museu dos Quilombos e Favelas Urbanos, é o Muquifo, que faz referência a essa comunidade, que é o aglomerado Santa Lúcia, Morro do Papagaio, e que conta as histórias que às vezes não são contadas, né, oficialmente. E vai ser uma oportunidade interessante de conhecer um museu que é dentro de uma capela, dentro de uma cozinha, um museu que é dentro de um jardim. Acho que vai ser uma experiência interessante, né, para hoje. Vamos então conhecer o Muquifo. Museu, capela, cozinha. Para entender essa configuração peculiar, é importante voltar quase 100 anos, quando 14 mulheres da comunidade reivindicaram a diocese um lugar para se reunirem e fazerem suas orações. Com o tempo, elas perceberam que o espaço conseguido também havia se tornado um lugar de evocação de memórias afetivas e resgate da identidade cultural e religiosa. As conversas se davam ao pé do fogão, entre um gole e outro de chá. Rompendo a barreira que separa espaço e tempo, a tradição continua. O visitante pode até saborear uma xícara de chá feita por uma das 14 mulheres. E o que tem mesmo no chá, que eu já esqueci? Maçã, carecideira, capim-santo, o que mais? Melissa. Mas o chá, ele é bom para quê?
calmante. Dizem que cura tudo, cura até dor de amor. É verdade, dona Jovem? Costuma. O Museu dos Quilombos e Favelas Urbanos, o Muquifo, tem todo esse trabalho ao longo desses anos, tentando preservar esse encontro, que propõe que outras pessoas busquem encontrar os seus muquifos, né? Encontrar os seus lugares agradáveis, às vezes não tão organizados, um pouco bagunçados, mas um lugar preferido, um lugar gostoso de ficar. Mas se disseres uma palavra, minha casa se transformará. Uma palavra é suficiente, suavemente ela nos salvará. Aqui uma história leva a outra. Foi assim que em 2016 os coordenadores do museu tiveram uma ideia: homenagear as 14 mulheres, colocando-as como personagens centrais dos afrescos que decorariam o local. Um desafio e tanto. Pois é, esse desafio acontece para qualquer artista que recebe um convite tão importante para retratar a história verossímil de 14 mulheres que podem acontecer aqui no aglomerado quanto em qualquer outra favela do Brasil. São histórias de dores e alegrias, retratando o dia a dia dessas mulheres que são fortes e que atuam dentro da comunidade com muita influência. São histórias que acontecem dentro do aglomerado, mas que são um paralelo traçado pela história de Jesus e de Maria. A Josimeire, que é uma dessas 14, uma das mais jovens, toma seu espaço na sociedade e mostra o empoderamento feminino através dos estudos, das pesquisas, do conhecimento. Então ela muda essa trajetória de vida por ter sido uma mulher empoderada e hoje doutora em História. Ela conquista seu lugar no espaço. Então a gente divide a cena com Jesus, mostrando a cena do passado, que era uma sociedade meio que arcaica, patriarcal, e a Josimeire contando nossas histórias atuais. A maneira como eu construí a minha forma de ser, de estar no mundo, de ver as coisas, de interagir com o mundo, se deu a partir das vivências que nós construímos aqui coletivamente. Então eu me sinto muito honrada e gratificada e acho que é uma responsabilidade muito grande, né? Porque é alguma coisa que nos chama também para reafirmar esse compromisso com a vida, com o ser que a gente se tornou, vai se tornando ao longo da vida e a atuação que a gente continua construindo no mundo, né? E culminamos com essas cenas com a ascensão de Maria no céu, que eleva não só a Dona Marta, que é uma das 14, como todas as mulheres que nós conhecemos aqui no céu, trazendo as cores de Santa Efigênia, representando uma rainha de Congado, que justamente faz essa mistura de estilos religiosos e de cultura. O Congado, que é tão impregnado por preconceito, circundado de preconceito, é homenageado nas paredes aqui da Capela da Vila Estrela. É neste espaço que o Muquifo revela a sua essência. Um lugar onde o mais importante são as histórias por trás de cada foto e de cada objeto exposto. Entre os vários itens doados, se encontra a coleção O Mundo de Januária. Das coleções do Muquifo, essa é a minha que mais me fascina. A Dona Januária, né, ela mesma decide tudo aqui, ela mesma traz os objetos para o museu e ela também decide a expografia. O processo é fascinante. O processo começa quando o neto de Dona Januária, que havia se mudado há pouco para a casa da avó, resolve jogar alguns objetos dela no lixo. Acontece uma discussão e, indignada, ela recolhe os seus pertences de volta. Porém, ele já não tem mais espaço na casa. Ela sozinha conclui que aqueles objetos dela, tão preciosos para ela, né, importantes para ela, poderiam ficar guardados aqui no Muquifo. Lourdinha também é uma das doadoras do museu. Na minha infância, eu nunca tive uma boneca para mim brincar de verdade. Porque eu sou irmã de 9 irmãos, eu sou a terceira filha mais velha da casa. Então eu tinha que ajudar nos afazeres, a tomar conta dos irmãos.
Eu adulta, já casada, com minhas filhas, eu já tinha 2 filhas. De repente, num brechó, na rua principal, aqui no nosso bairro mesmo, eu achei esses 2 tesouros, que foi a minha cara. Quando eu vi essas bonecas aqui, eu me apaixonei, gente, de verdade. Vai ter oportunidade de outras pessoas conhecer a minha história. Eu tenho certeza que não foi só eu que passou, né, por esse tempo de não ter a oportunidade de uma boneca, mas se identificar com a minha história, eu também. A exposição Janelas, Histórias e Memórias em Extinção, do fotógrafo Marco Mendes, resiste ao tempo. As fotos desses 8 moradores foram tiradas em 2 vilas que passavam por um processo de gentrificação. Vila São Bento e Vila Esperança, em 1997, começaram a ser retirados os moradores dessas 2 vilas. E aí eu solicitei, então, como curador do museu, que o Marco Mendes fotografasse algumas das janelas com seus moradores, para que ficasse perpetuada essa memória, essa história desses moradores. Então, visitando o museu, as pessoas eram convidadas a visitar os moradores, essas pessoas, e ali conversar com elas. Isso já não é mais possível porque todas as 8 famílias foram retiradas do aglomerado Santa Lúcia e eu não sei, né, nós não seguimos as histórias deles, nós não sabemos onde eles moram no momento. A gente é acostumado com aquela história contada pelos outros, né? E aí é importante a gente ter um espaço local onde que as próprias pessoas contem as suas histórias. Olha a pipoca! Olha a pipoca! Aqui é uma proposta do Muquifo para um museu num carrinho de pipoca. Pelo que parece, o verbo ressignificar é bem comum por aqui. Exatamente, você possibilitar levar pequenas exposições a outros espaços, como escolas, igrejas, eventos. Aqui, por exemplo, a gente tem uma exposição que são as 14 bonecas das 14 mulheres fundadoras dessa região aqui da comunidade. Cada uma representa uma moradora aqui. No segundo bloco, vamos entrar na primeira instalação do Muquifo, que questiona a forma abusiva com que muitas empregadas são tratadas no país. Reviver um dos eventos mais tradicionais do Brasil. E visitar o jardim de onde são tiradas as ervas para o famoso chá do Muquifo, um bem imaterial do aglomerado Santa Lúcia. Fica aí que a gente já volta. Estamos de volta ao Muquifo, Museu de Quilombos e Favelas Urbanos, localizado na região centro-sul de Belo Horizonte. Um lugar que guarda um importante patrimônio, a memória dos moradores do aglomerado Santa Lúcia, um conjunto de favelas que resiste ao processo de gentrificação e tornou-se referência de luta e resistência. O Muquifo ele traz para o seu interior, para o seu espaço expositivo, as histórias que são narradas aqui no aglomerado, né? O aglomerado Santa Lúcia, mas fazendo referência também às favelas de Belo Horizonte e às favelas do Brasil inteiro. Uma das histórias que eu acho mais fascinante, que é a história justamente desse objeto, que é o burrinho. Ele foi trazido para o museu com a narrativa de que ele conta a história de uma criança que, a partir dos 12 anos, passou a trabalhar na casa de família, cuidando dessa família, cuidando dessa casa. E depois de longos anos de trabalho, ele então recebe de presente esse burrinho, que ele tinha quebrado uma das orelhas e a pata. E eu acho que ele narra, na verdade, a história da exploração do homem pelo homem. Ele é um burrinho de carga e essa criança passou em torno de 40 anos nessa casa, trabalhando e servindo essa família. O espaço é colaborativo e também abriga exposições de curta duração de artistas de outros bairros, cidades e países. Quando o museu ele se institui, né, dentro do morro,
e aqui na Vila Estrela posteriormente, ele já traz essa perspectiva, né, de coletivo, de coletividade. Ele já é construído junto com essas ideias, né, junto com o debate de gênero, junto com o debate de raça, junto com o debate de classe. Eu morei por um período aqui no Papagaio e foi um período da minha juventude que eu precisava ser acolhida, precisava de uma moradia para não enfrentar o aluguel. Com respeito, sem preconceito. Superar o racismo e não deixar nos sujeitar à opressão, à ilusão, à falta de informação. A sigla NA, Negras Ativas, está no ar. São os nossos ancestrais que nos dão forças para lutar. Tentando resgatar aquilo que é nosso por direito. Conquistar um espaço verdadeiro. De onde vem a essência que nos criou. Belo Horizonte, por exemplo, é uma cidade construída por negros e não existe quase nenhum espaço oficial de representação da memória desses grupos, né, negros e negras. Então, a potência de resguardo da história que o museu tem, para mim, é uma das grandes potências assim, de construção de perspectiva, de identidade, de construção da memória, de questionamento do status quo, dos grupos sociais dentro da sociedade. A próxima exposição, Meu Reino Sem Folia, relembra o tempo em que o aglomerado Santa Lúcia promovia a Folia de Reis, uma manifestação cultural e religiosa tradicional no Brasil. A iniciativa em estimular o festejo veio de seu Raimundo Pereira de Jesus em 1993. Aqui no aglomerado Santa Lúcia, o grupo, eles chegaram vindo de Brasília e de Minas, que fica no Vale do Jequitinhonha, e eles vieram trazendo esse grupo que tocava e festejava e fazia completa, né, a Folia de Reis. E essa folia, então, cantou de 93 até 2003, ou seja, 10 anos eles percorreram as ruas, os becos, sempre na época do Natal, na noite do dia 24 para o dia 25, eles passavam 24 horas andando pelas ruas, cantando e celebrando, né? Faz parte dessa missão do museu resgatar mais esse grupo cultural, religioso, no aglomerado Santa Lúcia, fazendo referência a essa expressão cultural tão importante, não só para Minas Gerais, mas para o Brasil todo, que festeja na época do Natal a Folia de Reis. Vai começar a nossa folia. É o movimento tradicional, no interior ele ainda é muito forte, mas aí com a mudança, essa urbanização, a gente começou a perceber esse movimento acabando. Então nosso grupo, ele nasceu com essa ideia de reinventar mesmo um modelo, traduzindo ali a Folia de Reis, relembrando a cultura, trazendo essa fé de volta. A primeira instalação montada no Muquifo foi criada com o propósito de refletir sobre relações sociais, de gênero e étnico-raciais. Ela reproduz em dimensões reais um quartinho de empregada e provoca o debate sobre a forma abusiva como muitas empregadas domésticas ainda são tratadas no Brasil. A exposição ela se chama Doméstica, da Escravidão à Extinção, uma antologia do quartinho de empregada no Brasil, e foi uma exposição colaborativa entre o Silvio, o Padre Mauro e as mulheres do Morro do Papagaio. A importância desse quartinho é falar dessa representação feminina, negra, né, e trabalhadora da favela. Uma figura que está lá na base, né, das categorias que a gente pouco vê, né, essa representação em museus em geral. O museu ele convida, né, os visitantes que têm algum tipo de parentesco com mulheres que foram ou são domésticas, e eles trazem esses relatos, né, sobre luta, sobre resistência dessas mulheres.
A exposição Uma Rainha na Favela também resgata memórias importantes de uma personagem de destaque da Vila Estrela, Dona Marta, uma rainha sem reino. Você também é convidado para fazer parte dessa história. A nossa rainha Marta teve sempre uma história esquecida, silenciada, até mesmo pelo medo do preconceito, né? pela intolerância religiosa. Ela escondia sua nobreza, seu status de rainha do Congado. Maria Marta da Silva Martins nasceu na Vila Estrela e, ainda criança, entrou para o grupo de Congado, do Morro do Papagaio. O grupo fazia parte da Irmandade de Pretos, dedicada a Nossa Senhora do Rosário e São Cosme e Damião. Já casada, Dona Marta foi coroada Rainha de Santa Efigênia e seu marido, Rei de São Benedito. O casal desfilou pelo aglomerado em cortejos e festas religiosas ao longo de muitos anos. Quando o marido morreu, Dona Marta se desligou do grupo original. Esse espaço foi criado não só para Dona Marta, para acolher esse reino, mas também para acolher várias outras rainhas que passam pelo mesmo processo de esquecimento. Rainhas que são desvalorizadas pela cor, pela raça, não é? pela sua condição social, e sendo marginalizada até mesmo porque segue uma cultura de base africana, confundida como macumba, mas que sempre é ligada ao candomblé e à umbanda. Essa mistura de religiões traz elementos da base africana, que surgiu no Brasil nos anos de 1700, dentro de uma cidade chamada Goiânia, com a primeira Irmandade do Rosário dos Pretos, vinda de Congo. Essa Irmandade se difundiu no Brasil e aqui em Minas Gerais tomou essa proporção que ela tem hoje, essa importância, e atua dentro desse espaço como um elemento não só de museu, mas como um elemento de acolhimento. A construção de um território cultural passa pelo canteiro de obras. A instalação Pedro Pedreiro, tijolo com tijolo num desenho lógico, propõe uma reflexão sobre o ser humano e o trabalhador da construção civil. Nós temos aqui na comunidade uma profissão que é super importante, que é a empregada doméstica. E a segunda profissão mais importante é exatamente o pedreiro, o servente, o mestre de obra. Então a gente uniu as duas coisas, um espaço que estava em obra com a vontade que já era latente de se fazer uma exposição falando do pedreiro. A maioria dos materiais aqui são materiais que são os próprios pedreiros da comunidade que nos doaram, que é exatamente um trabalho de imersão, né? Que é você entrar no ambiente e se sentir dentro da obra. O programa está chegando ao fim. Mas antes de irmos, vamos conhecer o Jardim do Moquifo? Aqui são cultivadas as ervas usadas no chá feito pelas mulheres do aglomerado. Em 2016, quando o Padre Mauro me fez o convite, através do Alessandro Trigger, morador aqui da comunidade, a proposta era um pouco essa resistência, essa mistura entre o cerrado, essa coisa da africanidade presente na comunidade, né? A partir daí eu fui desenvolvendo um trabalho com algumas das plantas que a gente tem aqui na nossa região aqui de Cerrado. Tanto que está mais ali atrás, o lírio do Cerrado. A gente tem também a moringa, que é essa verdinha aqui, ó, que foi declarada pela ONU como sendo uma das plantas que pode salvar a humanidade da fome por uma questão de vários usos dessa planta e uma planta que é muito resistente a várias intempéries. Temos também a trança de Ogum, né, bem ligada a essa questão da africanidade aqui na comunidade, espada de São Jorge, copo de leite. E eu acho que esse potencial que a arte tem, de fazer você ter um outro olhar, você ter um lapso ou um instante de mudança do foco original, que é essa correria do dia a dia. O Moquifo propõe um olhar humanizado sobre os objetos e a arte, nos lembrando que somos essencialmente protagonistas de memórias.
Então eu quero agradecer a visita aqui ao Muquifo e espero que outras pessoas possam ter se inspirado nessa história, no que ouviram aqui do Muquifo, e que se espalhe esse projeto, né, de que as histórias e as memórias sejam preservadas, né, também das vilas e favelas e dos quilombos do Brasil todo. Né? Quando visitar Belo Horizonte, venha conhecer pessoalmente o Muquifo.